Na página internacional, os governantes talibãs do Afeganistão declararam estar abertos ao diálogo após intensos bombardeios realizados pelo Paquistão contra alvos em Cabul e Kandahar. As tensões marcam uma escalada de mais grave entre os dois vizinhos desde o regresso do grupo ao poder em 2021. Segundo as autoridades paquistanesas, os ataques envolveram mísseis ar-solo contra instalações militares do Talibã em resposta a alegadas ações retaliatórias afegãs. Explosões foram registadas na capital Cabul e em Kandahar, bastão histórico do movimento. Colunas de fumo e incêndios foram visíveis após os bombardeamentos. Os dois lados apresentam um número divergente sobre as baixas. Islamabad afirma ter abatido 274 combatentes talibãs, enquanto Cabul diz ter morto 55 soldados paquistaneses. Oficialmente, o Paquistão confirmou 12 militares mortos e o Talibã reconheceu a perda de 13 combatentes. O ministro da Defesa paquistanês, Khawaja Mohammad Asif, descreveu a situação como guerra aberta. Já o ministro dos Negócios Estrangeiros afegão, Amir Khan Muttaq, afirmou que Cabul prefere resolver o conflito com base no diálogo e no respeito mútuo. O Qatar está a mediar contactos para evitar um conflito prolongado ao longo da fronteira de 2.600 quilómetros. A comunidade internacional acompanha com preocupação a deteriorização das relações entre os dois países historicamente ligados, mas hoje em rotas de confronto direto. Subiu para 10 o número de detidos em Moçambique por alegado desvio de donativos destinados às vítimas das cheias na província de Gaza, no sul do país. A informação foi confirmada pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal. Segundo o porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal em Gaza, Zaqueu Mugambe, os suspeitos são funcionários públicos e agentes do Estado com acesso direto aos armazéns e à cadeia de distribuição de bens destinados aos centros de acolhimento. As autoridades apuraram que parte significativa dos produtos foi escondida em residências particulares, onde foram apreendidas grandes quantidades de bens que deveriam beneficiar famílias afetadas pelas piores inundações dos últimos 25 anos no país. Entre os detidos que estão a ser ouvidos na segunda esquadra da cidade de Xai-Xai encontram-se a administradora distrital e a diretora do gabinete da governadora provincial de Gaza. O Serviço Nacional de Investigação Criminal assegura que será implicável no combate à criminalidade e que novas detenções não estão descartadas. A Procuradoria Provincial de Gaza deverá pronunciar-se ainda esta semana sobre o caso, que tem gerado forte indignação pública. O Peru declarou estado de emergência em mais de um terço dos municípios em razão das fortes chuvas que atingem o país. Dezenas de pessoas perderam a vida e milhares ficaram desabrigados. Desde dezembro, as tempestades deixaram mais de 60 mortos e quase 9.000 desabrigados. A maioria das vítimas morreu nas regiões andinas e amazônicas devido a deslizamentos de terra, enchentes, tempestades e transbordamentos de rios. O presidente interino José Maria Balcazar assinou um decreto que amplia o alcance de uma medida que permite a alocação de recursos para auxiliar a população afetada. O decreto coloca mais de 700 distritos sob medidas emergenciais para acelerar o financiamento das estradas danificadas, pontes e serviços básicos. Autoridades dizem que quase 931 quilómetros de estradas foram afetados, interrompendo o transporte de centenas de milhares de pessoas. A situação ainda é agravada por uma onda de calor que atinge a região costeira desde a segunda-feira. Na quarta, a capital Lima registrou a temperatura mais alta desde 1998, com 34,5 graus Celsius.
Já no Brasil, a zona da Mata Mineira chegou à manhã desta sexta-feira com 64 mortes confirmadas após os temporais que atingem a região desde o início da semana. Segundo atualização do Corpo de Bombeiros, são 58 vítimas em Juiz de Fora e 6 em Ubá. Ainda há 5 desaparecidos em Juiz de Fora e 2 em Ubá. Ao todo, 6 frentes de trabalho do Corpo de Bombeiros estão mobilizadas na região, 4 em Juiz de Fora e 2 em Ubá. Ao todo, 5.510 pessoas perderam as suas casas. Na cidade de Cataguases, também na zona da Mata Mineira, devido à chuva na noite desta quinta-feira, o nível do rio Pomba, que corta a cidade, atingiu 6,23 metros e transbordou em alguns pontos do município. A Defesa Civil informou que um plano de contingência foi acionado. Também a Defesa Civil disse que as equipes estão nas ruas atendendo diversas ocorrências. Imagens enviadas por moradores mostram vários pontos da cidade tomados pela água, carros ficaram ilhados em meio à enxurrada e casas foram invadidas pela inundação. O caso julgado por um tribunal de Paris na noite de quinta-feira pareceu quase surreal. Pratos carimbados com o Eliseu, louças oficiais associadas à presidência francesa, supostamente haviam escapado dos depósitos presidenciais e ressurgido online antes de acabar com um colecionador de Versalhes. 3 homens estão sendo julgados pelo roubo e revenda de cerca de 100 peças de porcelana supostamente levadas entre 2023 e 2025, no total no valor de centenas de milhares de euros. A figura central é Thomas M., ex-administrador presidencial de talheres e serviços da mesa, que por 5 anos administrou o estoque e arrumou as mesas para banquetes do Estado. A investigação começou no ano passado, depois que a Manufatura Nacional de Sèvres, fabricante estatal de porcelana da França e fornecedora histórica da presidência francesa, detectou placas com o monograma do Eliseu sendo oferecidas para venda online, inclusive em plataformas como a Vinted. As autoridades de Cuba afirmaram nesta quinta-feira que as forças do país mataram 4 homens e feriram outros 6 após terem sido atacados por um grupo armado. O grupo entrou em águas territoriais a bordo de uma lancha rápida registrada na Flórida, nos Estados Unidos. O Ministério do Interior cubano declarou que a embarcação aproximou-se da costa norte da ilha quando uma patrulha de guardas fronteiriços foi enviada para identificar os ocupantes. Segundo o comunicado oficial, os homens descritos como cubanos residentes nos Estados Unidos da América e fortemente armados com fuzis, pistolas, coletes à prova de bala e até artefatos explosivos teriam aberto fogo primeiro, ferindo o comandante da patrulha. Em resposta, as forças cubanas teriam revidado, resultando na morte de 4 dos atacantes e deixando 6 feridos que foram evacuados e estão a receber atendimento médico. Um suspeito adicional foi detido em terra em conexão com que o Havana classificou como uma tentativa de infiltração com fins terroristas. O incidente agrava já as tensas relações entre Cuba e os Estados Unidos da América em meio a restrições americanas quase completas a carregamentos de petróleo para a ilha e a recente captura em Caracas do presidente venezuelano Nicolás Maduro, tradicional aliado de Havana. O secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, afirmou que não se tratava de uma operação do governo americano e que Washington está a investigar de forma independente os factos, tentando obter informações próprias sobre o que realmente ocorreu. Rubio descreve como extremamente incomum um tiroteio em alto mar dessa natureza e garantiu que os Estados Unidos da América buscarão esclarecer a situação antes de qualquer posicionamento definitivo.
Por ora, não há confirmação internacional independente sobre os motivos do grupo ou se cidadãos americanos estavam entre os feridos ou mortos, e as duas nações parecem caminhar para um confronto diplomático conforme mais detalhes foram apurados. O Tribunal de Apelação de Hong Kong anulou esta quinta-feira a condenação por fraude do magnata da mídia e ativista pró-democracia Jimmy Lai. Uma decisão considerada rara no atual contexto político territorial. Os juízes Jeremy Pung, N.T. Peng e Derek Peng entenderam que o Tribunal de Instância Inferior cometeu um erro ao condenar Lai a 5 anos e 9 meses de prisão por fraude. Com isso, a Corte revogou tanto a condenação quanto a sentença aplicada no processo. Apesar da vitória judicial, Lai continuará preso. O empresário de 78 anos foi recentemente condenado a 20 anos de prisão, num outro caso ao abrigo da Lei de Segurança Nacional imposta por China após os protestos pró-democracia de 2019. Ele foi considerado culpado por conspiração para conluio com forças estrangeiras e por publicação de material considerado sedicioso. O caso tem gerado fortes críticas internacionais, incluindo dos Estados Unidos da América e da Grã-Bretanha, além de organizações de direitos humanos que apontam restrições crescentes às liberdades civis na região. O filho do ativista Sebastian Lai afirmou que a anulação da condenação por fraude não altera a realidade do pai, que permanece em confinamento solitário numa prisão de segurança máxima. Segundo ele, a libertação imediata será a única decisão justa. A decisão representa um raro revés para as autoridades locais, mas não muda para já o destino judicial de uma das vozes mais críticas do Pequim, em Hong Kong. Em São Tomé e Príncipe, um cidadão sueco com passaporte diplomático são-tomense foi detido por uma brigada da Interpol em coordenação com a Polícia Judiciária. O caso está a gerar polêmica em São Tomé e Príncipe, sendo que o suspeito é um antigo conselheiro do Presidente da República. O suspeito, identificado como Carlson Stig Karlmanos, é apontado como estando envolvido em vários crimes, incluindo crimes de natureza sexual. O caso está a provocar forte polêmica no arquipélago, uma vez que o cidadão exercia funções como conselheiro do chefe de Estado. Segundo informações oficiais, o detido possuía passaporte diplomático são-tomense desde dezembro de 2025, com validade até 2030. No entanto, foi exonerado do cargo no passado dia 4 de fevereiro pelo Presidente da República, Carlos Villanova, através do decreto presidencial. Em comunicado, a Presidência esclareceu que tinha sido informada pelo próprio cidadão da existência de um processo judicial no estrangeiro de caráter pessoal e alheio às funções desempenhadas no país. Até ao momento, não houve reação oficial dos partidos políticos, mas o caso continua a gerar debate e questionamentos na sociedade santomense.